E o São Paulo que tem jogador que ele fez sondagem e o time aceita vender mesmo, a coisa vai ficar muito legal com o São Paulo fazendo essa compra. Nós tivemos um jogo da Copinha já que surgiu e sai gol olímpico do São Paulo Futebol Clube e novo jogador que pode também ser titular do time do São Paulo com o técnico Hernan Crespo. Além disso, o São Paulo agora ele protagoniza ali uma modificação no time principal onde vai dar o que falar. É um titular da temporada passada que vai sair para dar lugar para outro. E também sobre o zagueiro Dória, muito legal, fez uma pesquisa e também avançou um pouco sobre esse assunto, muito legal, todo mundo se manifestando aí no mercado da bola, times fazendo contratações absurdas e o São Paulo busca 4 jogadores para o técnico Hernan Crespo, um deles, será que acabou agora? Vem comigo então que eu vou te contar. Chega nesse likeão aí para dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, vem comigo, faça parte dessa família que só cresce, você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui, tá bom? O São Paulo Futebol Clube, ele está buscando 4 jogadores pelo pedido do técnico Hernan Crespo. O técnico do Tricolor Paulista pediu e o São Paulo hoje busca um zagueiro canhoto, busca um meia e 2 atacantes, podendo ele ser um centroavante ainda, mas 2 atacantes, segundo atacante, jogador de beirada, é muito o que o São Paulo está procurando. O São Paulo, então, ele começa a fazer a sua busca por um zagueiro canhoto, onde aquele zagueiro Gaston Ávila, ele do Fortaleza, ele acaba tendo uma proposta do São Paulo, a princípio ele não gostaria de vir, começa a negociar com o time argentino, mas agora, se não fechar, aí o São Paulo seria um plano B para um zagueiro mediano desse aí. O que acontece é que o São Paulo faz uma sondagem pelo Dória, zagueiro que jogou no São Paulo antigamente aqui e agora está praticamente disponível. Ele tem um time que ele joga, mas ele pode conseguir a rescisão a qualquer momento, basta ele querer. Com os atrasos, os acordos que ele já fez lá com o time, ele consegue voltar do futebol mexicano e vir para o futebol brasileiro. O São Paulo, inclusive, já ficou sabendo que o Dória quer voltar para o futebol brasileiro e que o São Paulo, precisando desse zagueiro canhoto, ele começa a fazer a sondagem muito interessante e pode trazer o cara de graça. Claro que vai ter o salário, tem alguma luva que vai ter que acertar, porque o Dória, ele tem hoje 31 anos, ele tá meio que na flor da idade ali ainda. Ele pode vir a ser um excelente zagueiro, como ele foi aqui no Botafogo e também como ele foi no São Paulo. Estou torcendo muito, não ligo para zagueiro canhoto não, mas acho que o São Paulo, nesse caso do Dória, ficaria uma coisa bastante interessante. É um jogador de nível alto e é um jogador de 31 anos. O Tolói, nunca achei que ele teve um nível alto, mas ele subiu na vida, jogou na Itália, só que a idade dele já é avançada. Então o São Paulo com o Dória, ele tem sim um zagueiro bacana para trazer neste momento. O que é curioso também é que nesse caso da volta do elenco, onde o São Paulo se reapresenta para o técnico Hernan Crespo, já para fazer a pré-temporada, estão fazendo vários exames ali, vários testes, vários treinos, os caras estão voltando das férias. O Arboleda, ele não se reapresenta no dia certo, ele se reapresenta 2 dias depois. O Arboleda, ele tinha um histórico realmente de gostar de alguma farra, né? Só que o que acontece é que o São Paulo solta uma nota deixando claro ali, ou a entender, né? Mas ele fala que o Arboleda estava nos planos voltar 2 dias depois, que o Arboleda não deu mancada, ele não pisou na bola, ele tinha um compromisso, ele comunica ao São Paulo que ele vai voltar depois e o São Paulo, de comum acordo, ele permite que o Arboleda volte depois. Achei que até aí ficou tudo muito bacana, muito de boa. O São Paulo, ele tem buscado ali um atacante, né? Tanto atacante de segundo atacante como de beirada de campo. Nomes como o do Breno Lopes, teve uma sondagem. O Tuco Correa foi envolvido numa troca com o São Paulo, com o Botafogo, que ainda não se concretizou, mas ela deve se concretizar muito em breve. Estou falando sim de Tuco Correa, o atacante do time do Botafogo, que ele agora, nesse momento, ele tá ali meio que escanteado no Botafogo. Ele até joga, ele faz os jogos, ele não tem a lesão não, ele está jogando, só que ele é um cara que ele ganha muito, ele ganha ali 1,5 milhão por mês. Então o Botafogo mesmo, querendo enxugar a sua folha salarial depois de ter um ano muito ruim, ele opta por emprestar o Tuco Correa com opção de compra, bater um rolo, ele quer se livrar do cara. Só que o cara ganha 1,5 milhão por mês. Então, como ele não teve um ano em alta, como ele já foi um dia para Inter de Milão, hoje ele é um jogador que o Botafogo teria que pagar parte do salário para ir para qualquer outro clube, porque os times que têm grana para pagá-lo não estão interessados. Então o São Paulo entra com o Botafogo podendo pagar 1,5 milhão por mês, o Botafogo pagando 800, 750 e o São Paulo pagando a outra metade. Aí ficaria legal.
O São Paulo utilizaria como moeda de troca ali o Ferrarese, mas esse é apenas um dos planos. O São Paulo foi sondando um monte de jogador para jogar ali no ataque, né? Então o Crespo ele não viu as contratações acontecerem, isso aqui é importante dizer. O São Paulo tem o retorno agora do Caleri, bacana, Caleri voltou, tá top. O São Paulo também tem o Lucas Moura que voltou, bacana, está top demais contar com o Lucas Moura que voltou. É nosso, tá de volta, chegou, tá aí. Aí você tem o Ferreirinha, também tem o Luciano. Então o ataque está montado. O Crespo hoje ele vê um Tapia no banco de reservas, ele vê talvez um Luca no banco de reservas. Então você tem ali as duas pontas, um Tapia jogando como um centroavante e os dois contundidos são André Silva e também o Rian Francisco. O São Paulo não tem o elenco calibrado, principalmente ali com a camisa 9, se o Caleri se machucar, ele é o único centroavante de ofício. Então o São Paulo busca sim, tem um Brenner que foi sondado, ele tem aí esse Tuco Corrêa que tá muito próximo de fechar com o São Paulo, não fechou ainda, mas ele está próximo de fechar, se tudo correr bem, o Tuco Corrêa fecha mesmo com o time do São Paulo numa troca com o Ferrarese, o São Paulo buscando o Dória, ou algum outro zagueiro canhoto, fica ali pro lugar do Ferrarese, fica o Tolói. Então, tendo Tolói, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Dória, você não tem a necessidade de ter o Ferrarese. O São Paulo está desenhando com essa sondagem agora, depois da proposta pelo Gaston Ávila, e agora essa sondagem aí pelo Dória, quer dizer mesmo que o São Paulo busca por um zagueiro e deve, com isso, Ferrarese ir embora para o time do Botafogo e a coisa fica boa para os dois lados, hein? São Paulo precisa do Tuco Corrêa, o Botafogo precisa do Ferrarese, John Textor ali e Rui Costa, numa negociação pode rolar e a coisa tá ficando muito bacana mesmo. Eu falei que não tinha reserva pro Caleri, né? Mas assim, hoje teve um jogo da Taça São Paulo de Futebol Júnior, onde o São Paulo ganha o jogo com 2 gols. Um gol foi do TT, um meia do São Paulo que dá um cruzamento e faz um gol olímpico, é só isso. O cara meteu direto ali, ao melhor estilo Renatinho, Riquelme, Zico, ele bateu de curva, com curva chapinha rosqueada, direita vindo pro lado esquerdo, a bola entra assim no outro canto do goleiro, o cara só fez olímpico. Então é lindo de ver, mas o TT, ele tá um pouco abaixo ainda na escala de jogadores do técnico Hernan Crespo. Já o Paulinho, que faz o outro gol, escanteio, o mano cruza lá, Paulinho vai, cabeceia e faz o gol. Cara de área, fortão, trombador e cabeceador, chega e faz um gol na copinha. Ainda é cedo, mas o Paulinho, ele já estava jogando com o técnico Hernan Crespo. Então, nesse primeiro momento aí, o São Paulo não sabe ainda se fica com o Luciano. O São Paulo, sim, tem ali o Caleri como único centroavante de origem jogando. E o Paulinho é um dos reforços que já estavam com o Crespo, que o Crespo já opta por começar a utilizar no ano passado, e agora o Paulinho, quando o São Paulo começar a jogar, ele vai compor, acabando a copinha, ele compõe o elenco de São Paulo para ser centroavante reserva, esperando as voltas de Rian Francisco e também de André Silva. É muito louco de pensar nisso, porque o Paulinho, ele é um centroavante que ele tem a cara de centroavante. Você vê a maneira dele se movimentar, o corpo dele, o tamanho, ele tem ali uma coisa que, por exemplo, o Luciano não tem. Ele não parece centroavante, Luciano. Você tem um cara igual o, sei lá, o Ferreirinha, o Tapia, não tem nada a ver. O Paulinho tem. Ele tem o corpo mais parecido com o estilo de correr do Caleri, ele é mais pesado, igual o Caleri, igual o Luiz Fabiano, um cara legal de jogar na área. Tem que ser mais forte pra jogar na área, né? E ele é fortão, cara. Eu acho muito louco de ver o Paulinho jogando e ele faz gol hoje, é coroado e ele é um dos reforços do São Paulo. O Crespo, ele tá ciente de que parte dos reforços dele no time do Tricolor, que hoje não quer gastar muito com contratações, o Crespo, ele tem a ciência de que os jogadores que vão reforçar o time, eles são muito da equipe de base. E é complicado você considerar o Crespo competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Corinthians, com o Botafogo, o Santos. O Santos tá negociando com o Claudinho. Ele fechou Neymar e Gabigol e agora tá negociando com o Claudinho. O Santos tá ficando uma potência. Se der certo o plano dos caras lá, é um dos times ali do nível do Cruzeiro, sinceramente, sem problema nenhum. Melhor que o Palmeiras se bobear, sabe? Então é um time fortíssimo no papel. Se jogar, complica. E o São Paulo tem os reforços da base. Então o técnico Hernan Crespo, que deveria chamar talvez hoje Tele Santana, Vicente Del Bosque, um cara que não tem elenco, mesmo que não tenha, ele inventa o elenco, ele vai lá e ganha. O Crespo, ele talvez não tenha essa cancha, mas o Crespo, sendo responsável por montar o time desde a pré-temporada, com o São Paulo sendo bastante sincero com ele, não vou gastar muita grana, os reforços serão da equipe de base.
O Crespo ele se vê hoje numa situação de poder contar com os caras da base e não receber a devida cobrança de pressão se os caras da base não entregarem. É o melhor dos mundos. O São Paulino, ele não pode contar com um novo ano igual foi 2025, que foi um ano catastrófico. Foi um ano muito horroroso pro São Paulo. Mas se você pensar direitinho no que pode render um Luca, um Paulinho, né? Você tem aí um Nicolas na lateral esquerda, você tem também um lateral direito Mike. O São Paulo ele pode arrecadar fortuna nos próximos dias aí. Se esses caras, Negruti, fizeram um bom paulista, o São Paulo pode fazer vendas de se tirar o pé da lama completamente. Não é que eu quero que venda os caras da base a preço de nada, a preço de pinga. Não é isso, mas se o São Paulo conseguir realmente colocar esses caras pra jogar e eles darem certo, o São Paulo tem uma nova safra que pode equilibrar demais as contas do tricolor paulista. E é muito curioso de pensar também na lateral esquerda, né? Na direita, chega o Lucas Ramon, que faz uma sombra ali para o Mike. O Mike jogou bem nessa última etapa de Brasileirão, esse finalzinho, esse resquício, ele foi muito bem, quando ele pôde ter chance de jogar. Aí o São Paulo traz o Lucas Ramon, que é um jogador do Mirassol, que também ele foi bem no Brasileiro, no time sensação que foi o Mirassol. Então ali ficou legal. São Paulo contrata o Lucas Ramon, que chega com uma grande responsabilidade de corrigir a lateral direita. Porque tinha o Cedric, tinha o Mailton, tinha o Mike, e o São Paulo contrata o Lucas Ramon, esse chega com responsa. Já na esquerda, o São Paulo tinha contratado já o Wendel e também o Enzo Dias, mas o Nicolas foi promovido. O Enzo Dias ele faz uma cirurgia, fica fora de combate no fim do ano, mas agora ele tá de volta. Ele já está com o técnico Hernan Crespo. Enquanto o Nicolas, ele precisa de cancha, ele precisa de espaço, ele precisa dos jogos mais fáceis do Paulista para ele poder mostrar serviço. Então lá na esquerda, que tava tranquilo pro Nicolas, sendo apenas o Wendel e o Enzo, e ele, o Nicolas, o Enzo Dias voltou. Então pro Nicolas sai assim, é uma má notícia, né? Para ele poder jogar, é a volta do Enzo Dias. O São Paulo precisa saber mesclar e dosar esse paulista junto com o brasileiro, que começa quase que simultaneamente. E é exatamente isso que o São Paulo vai fazer. Então o Nicolas terá chance, o Mike terá chance, o Lucas Ramon contratado terá chance. Todo mundo vai conseguir jogar, o Crespo dá oportunidade para todos. E o Nicolas é um lateral exemplar, mas na lateral esquerda, quem realmente deve cair é o Enzo Dias, e o Wendel ele deve ganhar a posição agora. O que eu me informei é que o Wendel está totalmente preparado. A informação que eu tenho é que o Lucas Moura e o Wendel, eles ficaram treinando aí, até reduzindo férias, eles ficaram se preparando para quando começasse o ano eles conseguirem fazer a pré-temporada junto com o elenco, junto com o técnico Hernan Crespo. Uma coisa é pré-temporada para nós, outra coisa é para os jogadores. Tem muito jogador que vai mal o ano inteiro, chega outubro, o cara fala: eu não consegui fazer este ano a pré-temporada. Essa pré-temporada para um atleta de alta performance que vem de férias, ela é fundamental para o resto do ano do cara. Então o Wendel hoje, ele não vem para se adaptar ao futebol brasileiro, não vem para assustar com a carga de jogos, ele não vem pegar o bonde andando com um técnico que ele não conhece, um elenco que ele não conhece, um estádio que ele não conhece, não tem mais nada disso. Agora Morumbi para ele conhece, Crespo ele conhece, sistema de jogo, jogadores, tá tudo favorável e o Wendel agora veio realmente para brilhar. Vai tirar a posição do Enzo Dias no primeiro momento e se conseguir performar o que o Crespo espera e principalmente o torcedor São Paulino espera, ele belisca essa vaga e vai ser um lateral que veio para fazer história no São Paulo. Chega para fazer história e é isso que ele tem que fazer história. E o São Paulo, ele foi consultar a situação de Gustavo Scarpa, o meio atacante do time do Galo, o time Atlético Mineiro. A informação que eu tenho, que inclusive veio do Bola VIP, só para dar os créditos aí, Bola VIP deu a informação de que o São Paulo foi mesmo sondar Gustavo Scarpa lá no time do Galo. O Galo disse que aceita vender sim. O São Paulo, e aí, você vende? E o Galo teria dito: eu aceito vender tranquilamente, está à venda. O Galo disse sim pro São Paulo. E aí o São Paulo fala: então me empresta. Aí o Galo falou: emprestar eu não quero. O São Paulo então volta e diz: olha, eu quero empréstimo com opção de compra.
compra, porque o São Paulo, o que ele tá fazendo agora? Ele pega o jogador, igual fez com o Juan Tressoldi, igual fez com o Enzo Dias, igual fez com o Tapia, igual fez aí com o Marcos Antônio. O São Paulo pega o jogador, fica um ano com ele emprestado, pagando apenas salário para não ter que gastar a grana da compra do jogador imediatamente. E o São Paulo consegue fazer o teste do cara também. O São Paulo fez a mesma coisa com o Rigoni. Acabou que o Rigoni ele não jogou os jogos, o São Paulo não quis renovar e o São Paulo pôde escolher. Não, então não vou renovar porque eu não quero. Agora o que o São Paulo queria com o Scarpa? Trazer o Scarpa para cá, colocar essa cláusula de opção de compra desde que ele batesse as metas, e o Galo falou: não aceito emprestar, eu aceito vender. Eles estão pedindo ali na casa de 4 milhões de euros, o que dá 4, 8, 12, dá uns 24 milhões de reais, 25 milhões de reais na cotação aí. Então 25 milhões para um cara igual Gustavo Scarpa é sim baratésimo. O São Paulo ele não tem o direito de dizer agora para nós São Paulinos que nós temos que entender que a situação do clube é difícil financeiramente, se o São Paulo ontem iria dispor desse dinheiro exatamente igual o valor do Scarpa ia ser o valor da compra do Juan Tressoldi. O Rui Costa bateu o pé e falou: quero comprar o Juan Tressoldi, mesmo com o jogador não tendo batido as metas. Então o Rui Costa descobre-se que o empresário do Juan Tressoldi é concunhado do Rui Costa, os caras fazem um vínculo e o São Paulo tira o pé e acaba não comprando, sabe lá Deus o porquê. Mas o São Paulo não compra o Juan Tressoldi, que ele teria que pagar os 24, 25 milhões de reais aí. Rui Costa queria, o São Paulo aceitou. Então agora não dá pra dizer que não tem os 25 milhões pra comprar o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa custa o preço do Juan Tressoldi. Então o São Paulo, mas não tem dinheiro agora, teria que ser um empréstimo. Esse momento agora, janeiro de 26, era o momento que era pra pagar o Juan Tressoldi no Sassuolo. Então, se hoje era para ter o dinheiro para comprar o Juan Tressoldi, hoje tem que ter o dinheiro para comprar o Scarpa, se não comprou. Então, o São Paulo tem que explicar direitinho essa história. A informação agora é que o São Paulo começa a tirar o pé, porque o São Paulo, de fato, ele quer o cara emprestado com opção de compra, e o Galo aceita vender, mas quer o dinheiro agora, quer vender definitivamente e não emprestar para o São Paulo ficar um ano utilizando o jogador para depois poder devolver, até mesmo machucado ou não. Imagina você emprestar um jogador pro São Paulo, o histórico de lesão que o São Paulo tem, o cara machuca, o São Paulo pega e devolve. Então é isso que o Galo não quer. Mas o Galo disse sim para o São Paulo, segundo a informação do Bola VIP, e que está disposto a vender, e pela bagatela de 25 milhões de reais, um valor muito abaixo do mercado praticando por aí, que o futebol brasileiro tem feito. O São Paulo pode estar quebrado, mas se tinha dinheiro para Juan Tressoldi e Marcos Antônio, que seja Marcos Antônio e Gustavo Scarpa, que aí o São Paulo deita e rola. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!